final vem agora, Jesus vem antes. E usando isso, inclusive, para colocar medo no povo. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Agora eu quero destacar o seguinte. Alguém pode estar me assistindo e dizendo: irmão Aqueu, eu não consigo imaginar que o Senhor não nos livrará da grande tribulação. Mas você não sabe nada. Você aprendeu tudo errado. Você acha que o Senhor vai nos guardar. Ele não guardou Israel do exilamento na Babilônia, do sofrimento no Egito, da escravidão de séculos. Ele não livrou Israel dos amorreus, dos filisteus. Ele não livrou Israel de milhares de inimigos em mais de 4.000 anos. Ele não livrou Israel do silêncio profético. Ele não livrou nem a ele mesmo, morrendo na cruz por nós. Aí você vai dizer: mas era mistério acontecer. Ele não livrou Estevão. Ele não livrou Paulo, Pedro, Tiago, João, os mártires. Todos que morreram no primeiro, segundo e terceiro século. Ele não livrou a perseguição da Idade Média. Muitos morreram na Reforma, contra a Reforma, a Inquisição e a Inquisição de Calvino, a Inquisição protestante, que matou milhares de pessoas. Católicos morreram por isso. Protestantes também. Quer mais? Ele não livrou a igreja de Éfeso, as cartas. Se você ler as cartas, você vai ver que nas 5 primeiras fases da igreja, e se você procurar no YouTube Aqueu, Filadélfia, Laodiceia, você vai ver que eu ensino que as 2 últimas é a última fase, dos salvos e perdidos. Essas cartas aqui descritas, capítulo 2, 3, mostram sofrimento, perseguição, sangue dos profetas, sangue de apóstolos. Ele não livrou. Você precisa estudar mais. Então agora eu convido você a abrir a Bíblia em Apocalipse 7. Abra aí. Apocalipse 7. Então, eles dizem que Deus vai nos livrar. Apocalipse 7 para refutar aqueles que dizem que nós não passaremos pela grande tribulação. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam, vamos à frente. Aí, versículo de número 4 fala dos 144.000. Fala das tribos até o 8. Aí no 9 diz assim: e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, América, Oceania, África, Ásia, Europa, e tribos e povos e línguas. Não está falando de judeus, está falando do mundo, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. E um dos anciões me disse: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Tem até uma música que diz assim: quem são estes de brancos vestidos? O coral canta: de onde vêm e quem são? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Não existe salvação dupla. Deus não é injusto. Se Jesus viesse no rapto pré-tribulacionista, Deus é injusto, porque Deus está dando salvação antes e depois. Sabe o que o pré-tribulacionista vai dizer? O Espírito Santo sobe com a igreja, aquele trinitarismo, a terceira pessoa da Trindade sobe com a igreja.
E aqui, alguns teólogos vão dizer, fica só o Espírito que paira sobre a face das águas. Aquele Espírito que se manifesta esporadicamente, Velho Testamentário. Lembra lá do Velho Testamento? O Espírito já não está mais aqui habitando dentro do ser humano, se manifestando com a igreja dentro do ser humano. Agora ele vem esporadicamente e volta a ter uma ação dentro da grande tribulação, como ele tinha lá no Velho Testamento. Ei, eles querem arrumar um jeitinho de encaixar o pré-tribulacionismo na salvação dupla. Salvação para a igreja que não passa pela tribulação e depois salvação pela morte, pela espada, depois, durante a grande tribulação. Não tem salvação depois. Tem salvação durante. Vai ter salvação na grande tribulação? Sim, mas Jesus não vem antes. Essa salvação de todas as pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, somos todos nós. Nós que vamos vir dessa grande tribulação, que lavamos nossas vestes e branqueamos no sangue do Cordeiro, e por isso estamos diante do trono de Deus e vamos servir de dia e de noite. Nunca mais vamos ter fome, sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Vê, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Você entendeu? Nós vamos passar pela grande tribulação. Apocalipse 7. Ele não livrou o povo de Israel, não livrou a igreja, vai livrar agora. Duas coisas importantes sobre Mateus 24. Então já expliquei aqui Apocalipse 7. Lembre desses textos. Mateus 24, Apocalipse 7. Você precisa saber 2 Tessalonicenses 2 para refutar o rapto na hora certa com amor àqueles que questionarem. Duas coisas que você precisa saber rápidas. Muitos dizem, aquele que for fiel até o fim será salvo. Não, é no fim da grande tribulação. Aquele que permanecer fiel com fé até o fim da grande tribulação será salvo. Isso só prova que tanto os judeus, porque existia um muro que nos separava e ele foi quebrado pela cruz de Jesus. Somos um só no Senhor. Ele fará essas duas varas uma só. Um só povo, e ele será pastor no milênio e eternamente. Mas espera aí, até o fim, não é o fim dos tempos. Não é o fim, porque ainda tem um milênio. Não é o fim de todas as coisas, porque não tem o juízo final. Não deu cabalmente 7.000 anos, 7 dias. Ei, nós estamos na sexta-feira, o sábado ainda vem, que é o milênio, o descanso. Então aquele que perseverar até o fim da grande tribulação, isso é para judeu e para mim e para você. Presta atenção. Os judeus que reconhecerem que aquele é o iníquo, os judeus que reconhecerem que eles foram enganados pelo antimessias, mas aquele, como dizem Zacarias, que eles transpassaram é o Salvador, e nós, Igreja do Senhor, salvos por adoção, enxertados, congregação dos gentios, segunda vara, nós e eles que perseverarmos até o fim, seremos o quê? Salvos. Então quando você abre Mateus 24, é muito comum você ouvir da boca daqueles que não estudam vários erros. Minha Bíblia está aberta em Mateus 24, versículo de número 13. Muitos falsos profetas. Está aí. Vai se multiplicar a iniquidade, o pior pecado, o pecado deliberado. O amor e a fé vão se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim da grande tribulação será salvo. E este evangelho do reino é para Israel. Será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as gentes, e então virá o fim. Será pregado quando? Será pregado no milênio. Eu vou falar sobre milênio sábado que vem, provavelmente numa reunião como igreja em Tijucas, e vou filmar
na hora que eu estiver dando o estudo, e depois vou postar para vocês. Não vai ser ao vivo, vou gravar sobre milênio aqui em Tijucas, na casa do irmão Márcio ou na casa da irmã Ita. Vamos ver. Testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O fim só vai vir com o evangelho do reino, não o evangelho que nós pregamos da graça. É o evangelho do reino, pregado por 144 mil pessoas, pregado por 2 testemunhas, provavelmente Elias, Moisés, ninguém sabe, só com eles, no milênio. Entre grande tribulação e milênio. É que o que ele fala, da forma que ele fala, a gente quer entender em dispensações. Mas Jesus, num versículo por outro, ele muda de dispensação. Ele não faz dispensacionalismo como nós, como os teólogos querem fazer com sua teologia furada. Vê, por isso que eu fiz o curso Desteologizando. Jesus está dizendo num versículo, aquele que perseverar até o fim da grande tribulação. Aí depois ele diz assim, o evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação e no milênio. Por isso que Satanás vai ser solto, depois de estar um tempo preso, para tentar os homens. E por fim, quando encerrar o milênio, o fim de tudo, depois que for pregado o evangelho do reino a todos, aí sim o evangelho do reino, o reino do Senhor, com ele reinando, aí sim vem o fim de todas as coisas, o sábado. É muito fácil de entender se você ler a Bíblia pela Bíblia, sem ter uma visão mística, sagrada, ler os versículos da Escritura e não o que falam a respeito dela, viu, gente?